Olá, gente, tudo bom? Como é que tá? Bom, hoje vamos falar sobre populações, sobre o crescimento populacional no planeta, algumas teorias sobre as populações e vamos falar também sobre as migrações internacionais. Afinal, por que as pessoas migram? O que faz as pessoas mudarem de território, deixarem o seu território de origem para procurar um outro local para sobreviver? Talvez em busca de uma vida melhor, em busca de segurança? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Bom, sobre o crescimento da população, eu queria citar um pensador do passado, né? O nome dele é Thomas Malthus. Ele viveu na época da Revolução Industrial. Quando ele analisou o crescimento da população, estudou o crescimento, escreveu sobre o crescimento da população, Thomas Malthus, né, que criou a teoria malthusiana, ele chegou à seguinte conclusão: a população vai crescer em progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ou seja, a população vai dobrar a cada período. E a produção de alimentos jamais vai conseguir acompanhar o crescimento da população. Ou seja, teremos muita gente, segundo Thomas Malthus, por uma pouca quantidade de alimentos. Qual que seria a consequência disso? Falta de alimentos, que levariam a guerras, tragédias, mortes por inanição, ou seja, uma tragédia social no planeta devido à falta de alimentos. Por quê? Porque a população cresceria demais. E segundo Thomas Malthus, qual parcela da população cresceria muito? Principalmente a população pobre, que na visão dele se reproduzia demais. Lembrando, o período em que Thomas Malthus analisou a população, era isso que ele via. Início da Revolução Industrial, cidades inglesas, a taxa de natalidade e fecundidade era extremamente alta. Então, a partir dessa análise, ele tirou suas conclusões. Resumindo de novo, Thomas Malthus acreditava que a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética. Bom, ele estava certo na previsão? Não, a previsão de Thomas Malthus ela não se concretizou. Mas ele propunha soluções. Por exemplo, para ele, o problema estava na população pobre, que se reproduzia demais. Então, os pobres se reproduziam demais. Então, qual que seria a solução? Controle da reprodução das populações ou da população mais pobre. Mas como que seria feito? Como isso seria feito em uma época de pouco acesso a métodos contraceptivos ou de inexistência de métodos contraceptivos? Thomas Malthus defendia um controle moral, ou seja, as pessoas, através da sujeição moral, deixariam de praticar sexo ou controlariam o desejo sexual para evitar uma grande quantidade de filhos. Essa é a proposta de Malthus. Malthus ele foi seguido, ele teve seguidores, os chamados neomalthusianos. Nome estranho, né, gente? Neomalthusianos são os seguidores de Thomas Malthus. O que eles defendem? A população vai crescer demais também, segundo a ideia de Malthus. E os recursos naturais da Terra nunca serão suficientes para abastecer toda essa população. Se os recursos naturais não serão suficientes, é necessário controlar a reprodução da população. E como que os neomalthusianos defendem o controle da reprodução populacional? Através da distribuição de métodos contraceptivos, do uso de métodos contraceptivos ou do planejamento familiar. Então temos duas aqui correntes. Thomas Malthus, o alimento nunca vai ser suficiente para abastecer a população, que cresce demais, principalmente entre os mais pobres, e deveria haver um controle moral da própria população, ou seja, abdicar do desejo sexual para evitar a reprodução em massa. Os seus seguidores, os neomalthusianos, defendem o quê? Que o crescimento da população, um grande número de habitantes, ele vai afetar os recursos naturais. Não teremos recursos naturais para abastecer todo mundo. Qual seria a solução? Planejamento familiar, incentivar o planejamento familiar, distribuição de métodos contraceptivos, para evitar que a população mais pobre se reproduza demais. Essas teorias parecem que lembram alguns filmes, né? Por exemplo, o filme do Thanos, né? Guerra Infinita, e o filme Inferno, né? Baseado no livro de Dan Brown, onde um cientista inventa um vírus que deixa estéril metade da população, para controlar a quantidade de habitantes do planeta. Bom, então essas são as duas teorias, malthusiana e neomalthusiana. Eles são contestados pelos chamados reformistas. Ora, o que defendem os reformistas? Os reformistas defendem que não é a superpopulação que gera a pobreza. Olha a diferença do pensamento. Os reformistas defendem que não é a superpopulação que gera a pobreza. Na realidade, segundo os reformistas, o que gera a pobreza é a falta de acesso à educação, à saúde,
higiene, a métodos contraceptivos. Então, a desigualdade social gera pobreza e é a pobreza que gera superpopulação. Então, esse argumento ele faz sentido? Se você analisar nesse ponto de vista, sim. Por quê? Se você pega os países mais ricos do mundo hoje, a quantidade de filhos é menor, a taxa de fecundidade é menor. Os países mais pobres, na África, por exemplo, a taxa de fecundidade e natalidade é muito maior. Então, qual que é a diferença entre a teoria malthusiana e a reformista? Os malthusianos defendem o quê? Que a população cresce demais e é necessário que haja controle sobre a reprodução da população, principalmente a mais pobre. Os reformistas defendem a miséria, a pobreza que gera superpopulação. Por isso, você elimina ou diminui a desigualdade social, as pessoas passarão a ter acesso à educação, ao conhecimento, à saúde, à higiene, a métodos contraceptivos também, ou seja, aos recursos necessários para planejar. Com acesso à educação, diminuição da desigualdade social, automaticamente o número de filhos seria menor. Entenderam? Então, reformistas e malthusianos. Para os reformistas, a pobreza gera superpopulação. Para os malthusianos, superpopulação gera pobreza. Por isso seria necessário controlar a reprodução da população mais pobre. Certo? Migrações internacionais. Ora, por que as pessoas migram? O que leva o indivíduo a deixar o seu país e procurar outro? São vários os fatores. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar com esse tema, que é um dos principais temas da atualidade. Por que as pessoas migram? Primeiro, quais são os tipos de migração? Temos a chamada migração voluntária. A pessoa, ela migra porque ela quer trabalhar, ela quer estudar, ela migra por vontade própria. Essa é a migração voluntária. Por exemplo, muitos brasileiros buscam nos Estados Unidos uma vida melhor, uma vida profissional melhor, ou um intercâmbio estudantil para se aperfeiçoar, para aprender uma nova língua. Então, essa é a migração espontânea, quando a pessoa migra por vontade própria. Para a gente ter uma ideia, no mundo hoje, segundo dados da ONU, existem 244 milhões de pessoas que vivem fora do seu território de origem. É um número muito grande. Outro tipo de imigrantes são os chamados refugiados. Temos vários tipos de refugiados. Os refugiados eles podem ser políticos ou ideológicos. O que seria o refugiado político ou ideológico? Aquele que é perseguido por ter uma opinião política ou ideológica diferente da maioria ou do governo. E é perseguido por ter uma opinião política e ideológica diferente da maioria. Outro tipo de refugiado é o refugiado étnico. Ou seja, a pessoa que tem uma origem diferente. A pessoa que é de uma tribo diferente, que é de uma outra etnia, que é de um grupo diferente. Essa pessoa ela é perseguida por ser de uma etnia diferente. E muitas vezes, por ter a vida ameaçada, ela tem que sair do país. Assim como o refugiado político, por ter a vida ameaçada, ele é obrigado a sair do país também. Então, o refugiado é um tipo de migração forçada. A pessoa foge, ela sai do país por ter sua vida ameaçada de alguma forma. Outro tipo de refugiado é o religioso. A pessoa que é perseguida por ter uma religião diferente, ter uma crença diferente da maioria. Esse também é um tipo de refugiado, que foge do seu território, do seu país, por ser perseguido, por acreditar em um Deus diferente, ter uma crença diferente, ou por não ter Deus nenhum. Ou seja, é a perseguição religiosa. Refugiados ambientais. É aqueles que têm que sair do seu país de origem, ou do seu local de origem, por alguma catástrofe natural. Um terremoto, um tsunami. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, o Haiti. O Haiti que passou por um grande terremoto recentemente. O Brasil participou da missão da ONU para apoiar o Haiti, para tentar organizar o país. E isso facilitou, ou ajudou a entrada de muitos haitianos no nosso país. Então, é um tipo de refugiado ambiental. A pessoa que fugiu devido a uma catástrofe natural. Agora, talvez o principal, um refugiado de guerra. O que seria um refugiado de guerra? É a pessoa que é obrigada a migrar devido a algum conflito. Seu país de origem está em guerra com outro, e muitas vezes essa pessoa ela tem a sua vida ameaçada, ou por não fazer parte de algum grupo, ou devido à guerra mesmo, e ela é obrigada a sair do território, buscar refúgio em outro país. A crise migratória na Síria, por exemplo, a Síria está em guerra há um bom tempo, muitos refugiados sírios, por exemplo, vieram para o Brasil. Muitos refugiados sírios buscam a Europa, ou vão para a Europa em busca de uma vida melhor. Então, um outro tipo de refugiado é o refugiado de guerra, aquele que foge, que é obrigado a sair do país devido a algum conflito.
esse tipo de refugiado, nessa situação, principalmente a guerra, as crianças talvez sejam as principais vítimas. Né? Lembrando que na Europa, os europeus têm crescido e muito o sentimento de xenofobia em relação aos imigrantes. Os imigrantes, os norte-africanos, os asiáticos, eles tentam atravessar o Mediterrâneo, por exemplo, em embarcações precárias, e muitas vezes o barco afunda e muitas pessoas morrem tentando chegar na Europa. E a reação dos governos europeus tem sido de tentar evitar a migração. É mais evitar do que a preocupação com a segurança dessas pessoas que tentam chegar até a Europa. Essa, repetindo, maior crise humanitária da atualidade. É a crise migratória, principalmente ali na Europa. Bom, a crise migratória tem provocado reações de xenofobia no mundo inteiro. Nos países europeus, por exemplo. Mas o que é a xenofobia? Xenofobia é o ódio, é a aversão, é não gostar, é não querer as coisas do estrangeiro. Então, por que esse sentimento surge? O imigrante ele é visto como alguém que vai tomar o emprego, que vai atrapalhar a economia, que vai lotar o serviço de saúde, que vai lotar o serviço de educação. Ou seja, o imigrante passa a ser visto como alguém que atrapalha. Isso tem gerado o surgimento de barreiras no mundo inteiro. Que barreiras são essas? Barreiras que buscam evitar a entrada de imigrantes. Na Grécia, na Espanha, nos Estados Unidos, na divisa com o México, que é o principal exemplo. Então surgem muros no mundo globalizado, surgem barreiras que impedem a passagem de pessoas. Principalmente quando o fluxo é de países pobres em direção a países ricos. Principalmente quando o fluxo é de um país tipo Sul, país africano, país latino-americano, em direção a um país tipo Norte, Estados Unidos e os países europeus. Ou seja, a migração, o processo migratório atual, ele vem sofrendo ou vem causando barreiras que impedem o trânsito das pessoas. Depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, o atentado contra as Torres Gêmeas principalmente, a migração ela foi mais dificultada ainda. Por quê? Porque todo árabe passou a ser visto como terrorista. Surge esse sentimento. Então, se você tem origem num país islâmico, por exemplo, você já é suspeito de terrorismo. Isso aumenta a xenofobia, principalmente quanto a cidadãos de países islâmicos. Os latinos também, que tentam buscar uma vida melhor nos Estados Unidos, encontram uma barreira na fronteira do México. Aumentou a repressão, aumentaram as prisões em relação aos imigrantes ilegais nesse país, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa também. Isso é resultado dos atentados terroristas. Ou seja, a situação dos imigrantes ela piorou depois dos atentados. Outra característica da imigração por exemplo, nos países ricos, dificilmente uma pessoa de baixa qualificação, que não tem dinheiro, ou seja, que é pobre, vai conseguir entrar livremente em um país rico, um país desenvolvido. Mas e quando a pessoa ela é eficiente, ela é super capacitada, ela se destaca nos estudos, ela tem algum projeto de pesquisa que interessa economicamente alguém? Essas pessoas muitas vezes são atraídas. Por quê? No seu país de origem, país pobre, país subdesenvolvido, não há recursos, não há investimento. Quer dizer, não tem estrutura para promover a pesquisa, para financiar a pesquisa. Então, muitos pesquisadores, pessoas com capacidade, com alta capacidade, buscam países desenvolvidos para desenvolverem suas pesquisas. Ou são atraídos, através de políticas internacionais, para esses países, para produzirem ciência lá, nos países ricos, para produzirem ciência nos países centrais, tipo o Norte, deixando os países subdesenvolvidos sempre dependentes. Essa é a chamada fuga de cérebros. Fuga de cérebros, ou seja, um profissional de alta capacidade, um estudante de alta capacidade, ao invés de desenvolver ciência no seu país, por falta de recursos, por falta de condições, ele vai desenvolver ciência em um país rico, em um país desenvolvido. Beleza, pessoal? É essa a nossa revisão de hoje. Espero que ajude na prova, tá? Beijo. Não esquece, se inscreve no canal.